Muito bom dia. Nesse nosso terceiro encontro, nós vamos abordar alguns temas interessantes da filosofia do empirismo clássico em inglês do século XVIII. Vamos dar uma analisada, uma discutida a respeito do problema da indução, levantado por David Hume, tanto no trabalho sobre entendimento sobre a natureza humana, como também em alguns outros escritos, por volta de 1752, 1756. Nesse tratado, a parte central de Hume é a questão do problema da indução. E o problema da indução é um derivativo, uma consequência da própria metodologia do empirismo clássico, Ao contrário da filosofia cartesiana, onde o método é o método dedutivo, o método intelectivo para o acesso epistemológico, ou seja, para Descartes o que interessa é a ordem das razões, a ordem do raciocínio, Portanto, o método é analítico, e as verdades são necessárias, no método cartesiano. No método de Hume, o empirismo clássico, é indutivo, e isso conduz a conclusões contingentes e não, ou seja, verdades contingentes e não verdades necessárias, Muito bem. O que é que nós temos? O que Hume pensa a respeito? Antes disso, Hume era um filósofo escocês, Na realidade, ele tem um trabalho duplo ao longo da vida, tratou de assuntos como economia, política, mas muito mais economia e filosofia. Um trabalho muito interessante sobre Hume, um tratado sobre moeda, tem um tratado sobre balanço de pagamentos, um tratado sobre dívida pública. Interessava ele como a moeda afeta variáveis reais e variáveis nominais ao longo do tempo. Portanto, como é que afeta produto e emprego, são variáveis reais, e variáveis nominais, salário, juro, câmbio e preço. Inclusive tem um trabalho interessante sobre ajustamento automático do balanço de pagamentos. É que os economistas não fizeram justiça a Hume. Hume, na minha opinião, ele pode ser entendido como um mercantilista atrasado ou um clássico, um liberal precoce, mas na realidade ele tem uma importância na economia um pouco antes de Adam Smith. A Riqueza das Nações de 1776, na época que Hume faleceu, o ano que Hume faleceu, ela é posterior aos tratados de Hume sobre economia, que dura até hoje. O efeito da moeda sobre a base monetária em cima da inflação, inclusive com defasagens distribuídas, tem 260 anos. É que os economistas não fizeram justiça na história do pensamento econômico e atribuíram a Hume um segundo plano. Eu escrevi um trabalho na Universidade de São Paulo, em 1993, e que depois acabou se transformando na minha tese de doutorado, observações sobre a filosofia de David Hume, onde eu abordo essa questão. Bom, empirismo é um método experimental, um método de investigação laboratorial. Para Hume, você só pode ter ideia de alguma coisa se você teve uma impressão sensorial antes. Por exemplo, é impossível você falar que não gosta de limão, porque o limão é azedo, se você nunca experimentou limão. Não vale, nesse caso, a experiência de outra pessoa, porque a impressão não seria, ela sairia embaçada. A impressão real tem que ser tomada por você, e não pelo testemunho de outra pessoa.
Quer dizer, a experiência vale a experiência direta. Você só pode saber o que é doce depois de comer uma colher de mel. Fora disso, está no plano do imaginário. Isso tem sérias implicações, essa premissa tem sérias implicações em todo o empirismo clássico de David Hume. Por quê? Você não pode falar de Deus, você não pode ter ideia de Deus se você sequer teve uma impressão sobre ele. Está no plano da fantasia, portanto está no plano do imaginário, e não coisa séria. Tá? Muito bem, o que Hume diz? O Hume, na minha opinião, plantou uma bomba de retardo no colo da ciência, né? E até hoje não foi resolvido, que é o problema da indução. O Popper tentou resolver isso nos seus trabalhos ao longo dos últimos 100 anos, né? Dos últimos 90, 100 anos, mas não conseguiu também. O problema da indução persiste, ainda que o Popper tenha feito um esforço extraordinário para tentar solucionar o problema. Não tem solução, né? Um problema insolúvel. O que diz o problema? Qual é o problema da indução? É o seguinte: o fato de você ver alguns cisnes brancos não te dá o direito de dizer que todos os cisnes do mundo são brancos. O que é uma inferência indutiva? É você afirmar, a partir de fatos observados, já observados, inferir fatos que ainda não foram observados. A essência da indução é essa. E o problema da indução é que não há justificativa lógica para você fazer isso. E você pode até dizer, olha, dado o histórico de crescimento da base monetária, você tem um histórico de crescimento da inflação, ou um histórico de crescimento do déficit público, você tem um histórico de crescimento da inflação. Só isso, mas você não pode daí dizer que existe um nexo causal do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de ciência. Não há como demonstrar isso. Você pode dizer que isso tem uma aproximação probabilística, mas você não pode afirmar que isso seja conhecimento. Isso significa, se você levar todo esse tipo de problema para a biologia, para a medicina, você vai perceber a encrenca que o Hume descobriu. Ou seja, não tem fundamentação lógica, não tem justificativa lógica para a indução. Como as ciências empíricas dependem da indução, as ciências empíricas não passam de um saco de opiniões, né? Tanto na medicina, como na economia, como na física, etc. Isso tem uma... depois, no próximo encontro, quando nós tratarmos da questão do Popper, isso pode ficar um pouco mais... a importância disso, a importância negativa, porque isso acaba comprometendo a seriedade com que se interpreta dados científicos, né? A construção da base empírica, ela é feita, a coleta de dados para você formular teorias, etc. Mesmo que você teste isso estatisticamente, o que você tem são dados probabilísticos. Você não pode afirmar que do fato do Sol nascer todos os dias está garantido que ele vai nascer amanhã. Esse é um problema sério. E olha que não faltou Sol nenhum dia. São milhões e milhões de exemplos em que o Sol se coloca, nasce e se põe todos os dias. Ou seja, você tem a rotação da Terra todos os dias, sem falha. Só um louco apostaria o salário dele anual numa sequência de 1000 jogadas de um dado não viciado, dizendo que no próximo, na 11ª também vai sair o número 6 novamente. O fato de ter saído 1000 vezes o número 6 não te dá o direito de dizer que vale a pena apostar teu salário que vai sair o número 6 novamente. Isso não é verdade. Colocado isso, a ciência empírica, portanto, a relação causa e efeito, né, dado a causa A, se você tem o efeito B, então A1, B1, B2, A1, B2, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5, AN, BN, a relação causal é por repetição, por frequência. Não tem como a ciência dizer, olha, a causa verdadeira do efeito B é A. Isso é sério. O que o Hume está dizendo é que nós aprendemos por repetição. A frequência é que nos dá o nexo causal. O fato do R2, coeficiente de correlação, né, ser altíssimo, perto de 1, por exemplo, não implica que exista certeza absoluta a respeito do que é
a causa verdadeira do efeito B. Vamos pegar um esquimó que nunca tenha visto um trovão e um raio, traz ele para o Brasil em janeiro, né? Um tremendo de uma tempestade às 4 horas da tarde. Dá um raio no horizonte e segue-se um barulho, trovão. Dificilmente ele vai na segunda fazer a inferência, que a partir do relâmpago vai vir um trovão. Ele precisa de mais repetições para poder fazer isso. Nenhum ser humano tem capacidade de, sem experimentação, conhecer alguma coisa dentro do empirismo que Hume está nos apresentando. Portanto, a experiência conta, mas a experiência não tem justificativa lógica. Você não pode fazer inferências de enunciados simples, você não pode inferir ou proferir enunciados universais. De certa forma, isso tem uma importância do ponto de vista metodológico, porque uma vez que a ciência depende desses exemplos laboratoriais e metodologicamente a experiência ela praticamente está na medicina, está na biologia, está na economia, etc. Os dados experimentais, a base empírica extraída da experiência, diz muito pouco a respeito de certeza. Ora, é claro que isso em Locke, um filósofo empirista, Berkeley já tinha observado isso, próprio Berkeley, Locke e outros da época tinham observado que o conhecimento tem que se dar pela experiência, tem que se dar a nível sensório, a nível observacional. Mas nenhum deles havia levantado o problema da indução. Essa encrenca ficou por conta de Hume. Nós vamos ver então mais tarde, no próximo encontro, que o Popper tentou arrumar essa questão, solucionar, contornar esse problema e não conseguiu. E o esforço não foi pequeno. Interessante que os assuntos de economia tratados por Popper, eles são também carregados de empirismo, são os dados dos estatísticos da época, do século XVII, da corte do Império Britânico. Então ele trabalhava também com dados empíricos para poder construir os seus trabalhos a respeito de economia. Essa dependência do empirismo em relação aos fatos do mundo real e a dificuldade que você tem de justificar logicamente a indução incorporam problemas sérios na metodologia da construção de teorias científicas. É um problema filosófico insolúvel, né? E a ciência tem que conviver com isso. E esse problema, e que é um problema grave do ponto de vista, porque ele é um freio epistemológico. Ele está dizendo o seguinte: olha, não dá para afirmar muito mais que isso, e pronto, acabou. É quase um dizer, não sei não. É quase isso. Deveria até ser isso, porque é um freio epistemológico. A indução, o problema levantado por Hume, mostra o seguinte: opa, quem é que sabe? É essa a questão. Quem é que sabe? O fato de nós lançarmos, na ciência, nós lançarmos mão de instrumentos estatísticos poderosos, não contorna o problema, não soluciona o problema, empurra com a barriga. No caso da economia, por exemplo, a econometria não resolve nada. Apenas diz o que é que deve acontecer. Mas você veja que a capacidade de previsão nossa a respeito do mundo real é pequena e não em muitos aspectos da economia, por exemplo, erra-se muito,
porque o grau de dependência do problema da indução dentro da economia é grande. É grande. Isso na física, na medicina. Até pouco tempo, a medicina tinha, até uns 25, 30 anos atrás, tinha pavor de gordura proveniente de ovo. Pedido desculpa depois, porque não é esse o problema. E tantos outros problemas também. Como a economia, né? Como a economia. É que os filósofos são menos arrogantes. Percebe-se logo que não se sabe, não se fica insistindo que se sabe, né? Como os cientistas fazem. Os filósofos são melhores resolvidos. Porém, Hume não diz que Descartes estava errado. Hume diz o seguinte: a razão, o intelecto, o raciocínio, a lógica, a dedução, além de ser prazerosa, ela é útil para a ciência. Mas, infelizmente, o ser humano, a natureza humana é tal que we act before we have time for reflections. Não dá tempo de pensar para agir. E agimos mais baseado na matriz passional do que na racionalidade. Qual é o grau, qual é a importância disso? Nós estamos tentando descobrir. A economia, por exemplo, a economia é uma ciência nova. A economia não tem 300 anos, tem 270, 280 anos, uma ciência nova, de antes de ontem, vamos dizer assim, na linha do tempo. O problema da indução é um problema sério. Na realidade, o problema da indução na física é um pouco menos angustiante por conta da matematização e da geometrização da física. Mas na economia, hoje melhorou bastante, a economia está bem matematizada, né? Como também vários outros campos do conhecimento humano. Então, ameniza o problema, né? Diminui um pouco o grau de incerteza a respeito das previsões por conta do problema da indução. A psicologia, a gente vai discutir isso quando falarmos do Popper, tem problemas, e o Popper até comenta isso, né? O fato de os psicólogos atribuírem a mesma causa a efeitos provavelmente diferentes e tomam isso como verdadeiro é um problema. E o que serve para um não serve para outro. Na medicina, isso é muito claro. Os remédios que fazem bem para um grupo não fazem bem para outro. A injustificabilidade da indução, ou seja, os problemas de você não poder fundamentar logicamente a indução, está por trás disso. E compromete a palavra ciência no sentido de certeza, no sentido de saber. Portanto, nós não sabemos. Aquilo que eu disse no encontro sobre Descartes, né? Os matemáticos, os geômetras sabem o que falam, o resto, marinheiro de primeira viagem, porque trabalha com base empírica. E sofisticar a estatística não resolve. Precisaria sofisticar a matemática como na física. E também não resolve, mas ameniza o problema. Portanto, para resumir, inferências indutivas
né, de alguns fatos observados, portanto, enunciados simples. Você generalizar isso para enunciados universais não tem fundamentação lógica. Não tem como justificar. Portanto, nós estamos fadados, segundo Hume, a conhecer o mundo pela experiência, pela matriz de sentimentos e não pela capacidade de raciocinar. O hábito, para Hume, é tão forte no ser humano, a questão da repetição, que não se substitui um vício, não se elimina um vício, se substitui um vício pelo outro, um hábito pelo outro. A reflexão que se exigiria para, como em Descartes, está circunscrito ao racionalismo. No empirismo não tem espaço para reflexão. O conhecimento é a posteriori, ou seja, enquanto no método cartesiano você tem conhecimento a priori, quer dizer, antes do mundo experimental, da fase experimental, em Hume, você tem conhecimento a partir da experiência, ou seja, a posteriori. Você tem o ambiente laboratorial, o ambiente experimental, observacional, aí você tem conhecimento. E mesmo assim, esse conhecimento ele é limitado. Epistemologicamente, o freio, né, existe um freio que epistemologicamente não permite grandes avanços no processo cognitivo. É isso. Muito obrigado pela participação.